Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso dia. Hoje o meu dia já começou já sendo bastante produtivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu não quero fazer, né, as coisas do meu dia sem fazer uma devocional agora pela manhã. Então eu dei lá uma pausa, né, que eu estava fazendo, as coisas que pode esperar, e vim aqui pro meu quarto fazer meu devocional. Que você também tenha essa motivação de fazer o seu devocional, de alimentar o espírito, né? Que Deus vai abençoar os nossos devocionais, falar conosco, nos revelar coisas novas e que a gente venha se firmar mais e mais na sua presença. Que a gente venha se esvaziar cada vez mais de nós, né? Mortificar a carne e andar em espírito e em verdade. Amém? Hoje a gente vai dar, né, continuidade, capítulo 17 hoje, do livro de Atos, que diz assim: Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Eis que tem transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procederam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Eles sempre diziam, né, que eles estavam contra César, porque César, ele era um ditador, né, romano. Então, esses ditadores, eles exigiam, eles esperavam o total submissão das pessoas, né? Alguns deles até acreditavam que eram deuses ou semideuses. E aí, quando eles diziam isso, né, que eles estavam falando que Jesus era o rei, eles estavam tipo assim falando no sentido político, né, para tipo assim incitar o ódio, né, de César e dos soldados de César, para que eles calassem aqueles homens, né, os discípulos, os apóstolos, como pessoas traidores do governo, né? Eles faziam isso para esse motivo. Mas aí, né, em algumas situações sim os livrava eles, mas esse era geralmente o discurso deles, né, de que eles estavam sendo traidores de César. Então, continuando aqui. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Vocês percebem que a porta de entrada sempre era a sinagoga dos judeus, né? Existia uma sinagoga, então eles iam lá e pregavam sobre Jesus, né? Então, era importante sim, né, que houvessem judeus nesses locais onde eles iam, né? Querendo ou não, embora alguns judeus incitassem, ou até mesmo a gente viu aqui, falavam com vagabundos, né, malandros, para ficar fazendo vandalismo ou incitando ao ódio, né, revolta, existiam, né, os judeus que eram cultos e que se reuniam nas sinagogas e que buscavam entender a palavra do Senhor. Então era ali onde eles iam, né, e discursavam e pregavam e falavam sobre Jesus. Então, né, quebrando essa ideia de que os judeus eram tipo pedra de tropeço na vida dos apóstolos, né? Não eram, né? E na verdade era a porta, né, que o Senhor colocava para eles entrarem e alcançarem mais pessoas. Mas assim como em todas as igrejas hoje, né, existem pessoas, né, que agem de má fé, ou que têm um coração endurecido, que estão ali pela religiosidade e não para serem transformados pela palavra de Deus. Então essas pessoas tinham inveja, não recebiam a palavra e além disso ainda causavam, né, contendas, revoltas para que a palavra que estava sendo pregada fosse calada, né? Então continuando aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim.
Por isso que tem os bereanos, né? Chamam as pessoas de bereanos, tem uns ministérios que é os bereanos, né? Vem dessa passagem, né? Vem desse fato aqui, porque os bereanos, as pessoas que eram de Bereia, eles tinham esse hábito, né, de ouvir uma palavra, eles iam conferir na palavra do Senhor. Então a gente tem que ter essa atitude, né, que os bereanos tiveram, né? Uma pessoa, a gente vai ouvir uma pregação, a gente tem que ter esse hábito de ver se realmente é aquilo que ele diz, né, que a pessoa está falando, se realmente condiz com o que está nas escrituras. E aí, quando eles viam, né, Deus confirmava, né, que aquilo que ele estava falando era o que tinha na palavra do Senhor. E muitos deles acreditaram, né? Com isso, muitos deles creram. Versículo 12. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, vocês verem aqui também, né, que o evangelho, tem muitas pessoas que ainda acreditam hoje que o evangelho são para pessoas, né, de classes mais desfavorecidas, né? Mas não, o evangelho é para todas as classes da sociedade, sejam elas mais pobres, sejam elas mais ricas, né? O Senhor, ele quer alcançar a todos. Porque muitas vezes tem pessoas que têm espírito de inferioridade, né? Ou complexo de inferioridade, e tem um certo receio ou um certo bloqueio para falar com pessoas que têm uma posição mais elevada na sociedade, né? Mas o Senhor, ele vê a todos nós de igual forma, né? Sejam pessoas pobres, sejam pessoas mais ricas, todos nós carecemos, né, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus. Então o Senhor, ele não vai amar a pessoa porque a pessoa é mais pobre que a outra, né? Porque tem pessoas que acham que humildade tem a ver com condição financeira, e não é. Tem muitas pessoas pobres que são altamente arrogantes. E tem muitas pessoas que são muito, muito ricas e que são muito, muito humildes, né? Então, a questão da humildade, do quebrantamento do coração, né, não tem a ver com situação financeira, né? Tem a ver mesmo com questão de caráter. Então, continuando aqui, versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Os epicureus eram uns filósofos, né, que acreditavam que as pessoas tinham que procurar prazer na vida. Prazer a qualquer custo, de qualquer modo tinham que ter prazer. Já os estoicos, eles criticavam muito os epicureus, mas era o outro extremo, né? Enquanto os epicureus tinham esse extremo, né, do prazer a qualquer custo, os estoicos, eles excluíam todo o prazer da vida da pessoa. Eles achavam que a pessoa, né, tinha que se responsabilizar, né, pelos problemas, que isso é positivo, mas a pessoa não podia ter prazer na vida. Então, continuando aqui. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, que era o Areópago era um antigo tribunal de Atenas, né? Dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, já estava, né, na boca do povo que tinha lá um homem que ficava pregando sobre um Deus que ele não estava conhecendo. Aí estava mal boca a falar. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais.
De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando-o, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Tipo assim, tá bom, depois nós te escuta, né? Cala a boca. Esse é tipo isso. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, que era membro do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris. Na Bíblia a gente vê Dâmaris, né? Mas o pessoal gosta de colocar Damares, sem um acento, no nome das pessoas, né? E com eles outros mais. Então, essa foi a leitura de hoje, né? Atos 17. Nós vemos aqui Paulo, né? Em Atenas, uma cidade da Grécia. Então ele foi para a Grécia, lá onde estavam lá os deuses pagãos, né? Muitos deuses pagãos. Eu estava lendo uma coisa aqui que eu vou até compartilhar com vocês, umas imagens, né? Estava pesquisando mais sobre os epicureus, estoicos. Aí alguns historiadores diziam, algumas pessoas lá da época, que tinha mais deuses do que pessoas lá, porque em cada esquina tinha um deus diferente, né? Então lá tinha muita idolatria e o próprio Paulo, ele ficou constrangido e aqui indignado, né? Dizendo que ele ficou indignado quando viu a quantidade de tantos deuses de idolatria, né? Então ele começou a pregar sobre Jesus e muitas pessoas escarneciam dele, né? Faziam um pouco dele, mas a palavra do Senhor nunca volta vazia, né? E algumas pessoas receberam a palavra, inclusive, né, mulheres que eram de alto nível, né, financeiro naquela época, inclusive Damares, né, que tem aqui dizendo aqui. Então essa foi a leitura de hoje. Se tomara que tenha lhe edificado, me edificou bastante, né? Foi muito bom pesquisar sobre um pouco sobre Atenas naquela época. E alguma dúvida, algum comentário, fique à vontade para fazer, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.